Boa noite. De máscara, para vocês se lembrarem que é para usar máscara, né? Estamos numa situação em que precisamos usar máscaras. Hoje eu vou apresentar a vocês uma pessoa que também estou conhecendo, que é muito querida, ela que me convida para essa live. O nome dela é Ana Paula Mendes Silva, neurocientista, pós-doutora em psiquiatria geriátrica na cidade de Toronto, no Canadá. O tema do nosso encontro é a espiritualidade como um suporte essencial para o bem-estar. Então, eu chamo aqui a doutora Ana Paula, que venha participar conosco. Boa noite. Boa noite, Monjo. Boa noite a todos. Nossa, que felicidade. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu acho tão essencial a gente trazer esse diálogo entre a ciência e a espiritualidade, né, a religião. Então, hoje eu acho que vai ser um espaço para a gente fazer essa aproximação ainda maior, porque não precisa haver essa polaridade, né, Monja? Estamos juntos, né? O ser humano é um ser de várias possibilidades, como você, neurologista, pode nos explicar melhor ainda, né? Os nossos neurônios estão em constante conexão, né? E eles não separam muito de dizer agora vou pensar só no espiritual, agora vou pensar só no físico, né? Nós estamos juntos nesse, nós somos esse complexo de possibilidades e uma não exclui a outra. Porque às vezes as pessoas acham que exclui, né? A religião, as filosofias religiosas, os pensamentos religiosos excluem os pensamentos científicos. E o que a gente tem descoberto ultimamente, que eu acho fascinante, é, por exemplo, coisas que Buda disse há 2.600 anos atrás e que a ciência agora comprova. Sua Santidade Dalai Lama, várias vezes nos Estados Unidos, em congressos médicos, né? Teve uma primeira vez que ele foi, os médicos foram embora. Aqui não pode ter coisa de religião. E depois todos voltaram e se arrependeram do que tiveram dito, porque ele não estava lá para convencer ninguém de uma religião, de uma tradição. Mas o que essas tradições antigas, que pesquisaram a mente humana, têm a dizer? Com uma linguagem, claro que não é a linguagem científica de agora, mas é a linguagem que existia na época para descrever o que a ciência hoje descreve com outras palavras. Assim me parece, você concorda? Concordo. Essa consciência universal, né, que eu quero trazer esse ponto para a gente hoje, que a ciência tem estudado um pouco mais. E ela realmente dialoga com a religião também. Mas a espiritualidade, ela independe dessa religião, né? Eu acho que isso a gente pode trazer um pouquinho também dentro do nosso bate-papo. E eu queria só salientar alguns pesquisadores brasileiros, Monja, que têm feito um trabalho incrível nesse aspecto, né, de trazer a ciência mais para perto da espiritualidade, principalmente o Alexander Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem um núcleo, não sei se o pessoal conhece, se já ouviu falar, é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade, chama NUPES. Então, ele é um dos pesquisadores brasileiros que está à frente, né, desse estudo aí no Brasil. E eu acho que a gente pode trazer, né, outros conceitos da ciência também para essa conexão interna e externa. E aí eu acho que é isso que a gente podia conversar um pouco mais hoje, Monja. Eu quero te fazer várias perguntas, como curiosa mesmo, sobre o assunto, em relação à espiritualidade, à consciência, mas fica à vontade para falar antes Eu da conheci gente. há uns tempos atrás, teve aqui no Brasil, um professor de Barcelona, chamado Francesc Torralba, e ele escreveu um livro sobre inteligência espiritual. Uhum. Eu assisti uma palestra dele, eu lembro pouco, eu não li o livro dele, mas ele está em português. Mas ele fala que, por exemplo, cada um de nós tem uma inteligência que é desenvolvida, alguns para matemática, para física, para as artes, para a literatura. E ele vai dizer que existe uma inteligência que é comum a todos nós, que é a inteligência espiritual. E ele vai dizer que essa inteligência começa com aqueles questionamentos básicos de que quem sou eu, o que estou fazendo aqui, o que é Deus, o que é vida, morte, como que se desenvolve a minha existência, que sentido tem. E ele diz isso é alguma coisa que é comum a todos nós e que muitos não desenvolvemos. O pessoal diz, põe embaixo do tapete, para que falar sobre isso? Vamos brincar, vamos fazer uma piada. E ele diz assim, é muito importante, porque é uma inteligência comum a todos nós e que daria as bases de todo o nosso desenvolvimento completo como ser humano. Ele fala nessas linhas.
é mais do que isso, mas é o que eu lembro, é mais ou menos isso. Agora me diga, o que você quer me perguntar? Quero te perguntar muita coisa, mas dentro do tempo que a gente tem, claro. Monge, eu só queria, já que você falou sobre livros, né? E a gente, dentro da ciência, a gente tem vários livros que apontam para a questão da espiritualidade, um que é curtinho e super famoso, do Deepak Chopra, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele traz alguns conceitos, né? A gente tem um outro também do Deepak Chopra, não sei se as pessoas já leram, mas é A Cura Quântica, e fala exatamente sobre essa inteligência que você falou, essa inteligência espiritual, que eu quero até trazer para a gente ter uma reflexão um pouco maior sobre esse aspecto. Um que eu gosto muito, em português, ele foi lançado, eu acho que ano passado, Mindsight, né, em inglês, é a nova ciência para uma transformação pessoal, que traz também a neurociência mais para perto, né, desses conceitos. E o último, para não tomar muito tempo, que é do Friedrich Capra, que é o ponto de mutação. Eu não sei se a senhora já leu algum desses livros, mas são livros bem legais que trazem conceitos bem interessantes. Para quem está querendo, né, começar. Mas vamos lá, monja. Eu sou uma pessoa muito de compreender as coisas através de imagens. E aí eu queria desenhar uma imagem aqui para a gente, um triângulo, né, que a gente fala que são os princípios da saúde mental e que vão conectar com o nosso papo hoje. Porque a gente está vivenciando uma situação muito difícil, né? A senhora iniciou a live hoje falando sobre a questão das máscaras, da gente ter esse cuidado realmente pessoal, de ter o isolamento, né? Todas essas precauções. Estamos vivenciando essa pandemia aqui no Canadá há mais de um ano. No Brasil, ela começou um pouco mais tardia, né? Mas daqui a pouquinho também vocês vão completar esse período de um ano. Já completamos. Já completaram desde o... É mesmo? Sim. Eu achei que aí tinha chegado um pouquinho depois. A primeira morte foi em março. Então a gente está junto, completamos um ano aí dessa pandemia. E a gente fala que quando essas situações que fogem do nosso controle, né, elas chegam até nós e a gente não tem um repertório mental de ação, elas causam um estresse, uma ansiedade, um medo, né, todas essas sensações que a gente vê que estão acontecendo em maior intensidade agora nesse período. E aí eu até trouxe para nós, para a chamada da nossa live, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre ansiedade, e aí vem o convite também que a gente vai fazer das Semanas Zazen, do seu curso, né, que são fenomenais, assim, eu tive a experiência de realmente fazê-los, e a gente percebe que teve um aumento, em mais de 40%, né, do número de casos de pessoas que tiveram pela primeira vez ansiedade e depressão, principalmente dentro da população jovem. Só não delongando muito, vou tentar fazer, então, a nossa imagem. Passa lá. Eu vou pegar um livro ali também para te mostrar. Pega aí, monja. Eu não sou muito boa de desenho, não. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais para o lado de lá para vocês verem. Monja, desculpa meu desenho, viu? Espero que você consiga entender e o pessoal também. Imagine que isso é um triângulo, um triângulo equilátero, né, com todos os lados iguais. E a gente fala que a saúde mental, ela está fundamentada em 3 pilares, monja, que seria o suporte familiar, o suporte social e o suporte espiritual. E por que eu quero trazer isso para as pessoas pensarem um pouquinho? Nesse momento de pandemia, muitas pessoas, né, ficaram isoladas, por exemplo, da sua família, ou mesmo perderam entes queridos muito próximos. Então, de alguma forma, esse suporte familiar, ele ficou um pouco aí, vamos colocar, balançado, né? A gente perdeu um pouquinho dessa estrutura. O suporte social, então, nem se fala, né? As nossas interações sociais, pessoais, ficaram, então, muito mais restritas. E a gente está tendo agora um processo de adaptação a esse momento que a gente está tendo aqui, né? Que, claro, tem um lado maravilhoso. Quando que eu ia ter oportunidade daqui do Canadá conversar com a senhora aí no Brasil? Uhum. E nós temos um terceiro fator, que é o suporte espiritual. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto.
Esse suporte familiar e suporte social são suportes externos, eles dependem de outras pessoas para que a gente possa vivenciá-los de alguma forma. O suporte espiritual, claro que a gente pode ter o caminho associado à religião, que aí vai depender, né, desse fator externo, mas a gente também vai ter esse processo de consciência interna. Então, o que eu quero trazer para a gente nesse momento, e eu acho que é o seu intuito com a Semana Zazen, é o seu intuito com o curso, né, de meditação Zazen, é exatamente trazer esse desenvolvimento da espiritualidade interna, essa conexão. E aí eu queria te perguntar, nossa primeira pergunta, né? Eu trouxe um pouquinho aí do conceito da saúde mental. Eu queria perguntar para a senhora, como que a senhora define espiritualidade e como que a senhora vivencia a espiritualidade? Bom, eu não defino, acho que talvez eu experimento mais do que definir, né? A gente pode pôr uma porção de palavras nisso, mas é interessante pensar que espírito vem de inspirar e de expirar. Então, quando fala que alguém morreu, ele expirou, não é verdade? É a última expiração. E o nosso processo de vida tem a ver com inspirar e expirar. E a espiritualidade dentro do Zen budismo está diretamente relacionada ao nosso corpo físico e à nossa respiração, que ela vai modificar os nossos estados emocionais e vai nos permitir perceber em que estados emocionais estamos atravessando, que passam por nós e nós passamos. Então, para mim, quando eu falo de práticas espirituais, eu falo de autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento que transcende o eu, que transcende a sua história pessoal. Ela começa pela história pessoal. O que vai nos levar à procura da espiritualidade, ou da meditação, ou do autoconhecimento, é uma insatisfação conosco, com a vida, com a ansiedade, com a situação do mundo. Isso vai nos leva a uma procura. E essa procura pode nos levar a práticas meditativas, que são um processo de autoconhecimento. Tem um fundador da minha ordem no Japão, o mestre Dogen, que ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, Buda quer dizer aquele que acorda, que desperta. Eu digo que grande parte da população mundial não está acordada. E não são só pessoas simples e pobres, que eu penso assim, né? O pessoal da periferia não tem nada a ver com periferia, não. Tem lideranças políticas internacionais que não despertaram ainda. Tem grandes empresários que não despertaram ainda. Então, não tem nada a ver com isso. Grandes educadores até, grandes acadêmicos que não despertaram. Então, a questão principal é acorda, gente. Desperta. A espiritualidade, para mim, tem a ver com isto. E Dogen dizia, estudar o caminho de Buda, Buda, aquele que despertou, é estudar a si mesmo. Mas ele escrevia isso, um self com S maiúsculo. E estudar a si mesmo com S maiúsculo é esquecer-se de si mesmo, do euzinho menor. Ele está aí conosco, a gente não vai jogar ele fora nunca. Precisamos dele, mas ele não é o dono do pedaço. Então, conhecer com intimidade aquilo que nos move, aquilo que através não só da genética, mas das experiências da vida nos fazem responder ao mundo, eu diria reagir ao mundo de alguma forma, quando você pode sair do estado de reagir para o estado de responder, de escolher a sua resposta. Isso é treinamento, para mim isso é inteligência espiritual. Eu vou conhecer para poder fazer escolhas, que no começo a gente nem sabe o que é. Você grita, reclama, fica bravo, mas não percebe o que está acontecendo. Você pode até gritar como meio expediente, né? O meio hábil de falar, acorda, né? Mas, na verdade, não é porque está furioso, bravo, fora de si. Porque aí é um estado que a gente pode evitar estar sempre em si, dentro de si, e não fora de si. A gente fala muito sobre o piloto automático, né, dentro da neurociência, que é exatamente essa não possibilidade de refletir sobre um comportamento, refletir sobre uma emoção, sobre um pensamento que chega até nós diante dos estímulos que acontecem o tempo todo, né, monge? É o que você coloca, a gente precisa acordar até no sentido neuronal mesmo, porque a mensagem tem que sair do nosso, a gente fala que tem um sistema reptiliano do nosso cérebro, que é o tronco encefálico, a parte do hipocampo. Vamos imaginar mais uma imagem para as pessoas imaginarem. Vamos imaginar, então, que aqui o meu braço ele vai representar para a gente essa parte, a nossa coluna,
onde tem toda a medula espinhal, mais de 100 bilhões de conexões de neurônios, né, conectados com todo o corpo periférico, e subindo então na nossa espinha, a gente tem essa parte inicial que a gente chama de tronco encefálico, a gente tem a região reptiliana do nosso cérebro, que responde a esses estímulos que nos causam, a gente pode falar aí, nos causam emoções, né, nos causam sensações muito fugazes. E aí a gente tem uma região hipocampada. O reptiliano é reptil mesmo, né? A gente está falando de jacaré. É isso? Sim, porque é uma estrutura. Não, porque tem gente que não entende. Porque falaram agora que se tomar vacina vira jacaré. Não vira, já tomei, gente, não vira. Pode ficar tranquilo. Mas essa parte reptiliana lá vai ficar alegrinha. Oh, monge. Mas é exatamente no sentido de que o réptil, ele tem consciência dos pensamentos dele, das ações? Não sei. Não. Ele sente fome, aí ele tem a ação de comer. Ele sente frio ou sente calor, são só respostas fisiológicas. E essa estrutura do cérebro está associada a respostas de sobrevivência, fisiológicas. E é por isso que a gente chama ela de reptiliana. Então, a maior parte das informações, monge, ela chega através dos estímulos que vêm de fora e fica nessa região. É o tal do piloto automático. E aí você responde automaticamente, né? Você reage, você não age, você não pensa. E a informação leva um tempo. A gente fala que leva uns 3 segundos aí para chegar no córtex pré-frontal, o tal da água da paciência, a respiração consciente. Dá esse tempo para a informação chegar lá. E é esse despertar, monja, que eu acho que você falou, que é esse movimento, né, de peraí, beleza, essa informação chegou, aconteceu isso, o meu coração começou a bater mais rápido, eu senti um frio no estômago, e aí? Perceber primeiro, acolher, esse tempo já vai dar o tempo do seu cérebro processar aquela informação de alguma forma. Então, eu acho muito legal a gente conectar isso também com a ciência, porque a ciência também explica isso, né, para trazer algo mais palpável. Que maravilha. O budismo vai falar sobre isso, né? Existem 6 mundos e que nós rodamos por esses 6 mundos em menos de 1 hora várias vezes. Então, tem um mundo que seria o mundo animal, que seria só o instinto. Então, que talvez seja esse reptiliano que você está falando, né? Chega uma sensação de fome, eu quero comer, e não penso nem o que eu vou comer, vou numa mesa e pulo na frente de uma pessoa e pego a comida que ela está querendo, né? Tem pessoas que fazem isso com muita fome, né? Mas, então, seria essa a parte animal. Depois tem a parte que seria só um instinto. Tem a parte que seria sofrimento, pessoa que só diz a vida é um vale de lágrimas, estou sofrendo muito. O outro tipo de pessoa que é insatisfeita, está sempre faltando, por mais que tenha falta, que vai chamar espíritos insaciáveis. Tem os briguentos invejosos, diz que eles são invejosos dos seres celestiais. Os seres celestiais são aqueles que acham que está tudo bem, está tudo perfeito como está e nada falta. E dizemos que nenhum desses, e os seres do sofrimento, já falei, né? Então tem o sofrimento, seria o mundo dos infernos, tem o mundo do céu, dos seres celestiais, que está tudo bem, nada falta, tem os espíritos famintos, tem os animais, tem os asuras, que são os briguentos, está sempre criando caso, uma briga, e tem o ser humano. E segundo o Buda, apenas o ser humano tem a capacidade do despertar. Porque os seres celestiais está tudo tão bom que eles não se questionam, não filosofam, não têm questões. E eu acho que dentro de nós também existem espaços assim, onde tudo está bem, onde tudo está perfeito, nada me incomoda, está tudo muito bom. Tem um espaço em nós que está sempre triste, chorando, vitimando, reclamando. E tem os espaços intermediários. Tem o briguento também, né? E eu acho que tem a ver com as nossas conexões neurais, não tem? Tem sim. Maravilhoso. E isso a senhora traz dentro do curso, né? Esses 6 estados. Uma frase que a senhora fala que para mim, assim, eu carrego diariamente, quem me conhece já ouviu falá-la várias vezes, a questão da impermanência. E eu acho que caracteriza tudo isso, né? A gente pode sentir tanta coisa num só dia, né? Eu acordo às vezes desanimado, aí eu encontro com alguém bacana, ou lá no trabalho eu me sinto um pouco melhor, e aí eu posso sentir tantas emoções,
E é algo muito interessante, quando a senhora traz no curso Zazen todas aquelas emoções, aquele círculo com todas as emoções, e aí a gente para pensar, nossa, mas eu sou capaz de sentir tudo isso? Porque a gente não tem nem a flexibilidade cognitiva, monge, de reconhecer a emoção que a gente está tendo. E, às vezes, uma emoção que é positiva vem junto com uma emoção que eu considero, às vezes, não tão positiva assim, né? Um exemplo até mesmo que eu dei outro dia, numa das lives falando sobre essa questão da neurociência no meu canal, foi assim, que no Canadá é muito frio, e foi um dos dias mais frios, estava menos 20 graus, mais ou menos. E eu saí de casa já reclamando da questão de tanta roupa que eu tinha que colocar, de caminhar até o metrô, né? E assim, reclamando mentalmente. Na hora que eu chego no vagão do metrô, monja, na hora que eu entro, põe o primeiro pé dentro do vagão, tem um senhor deitado dentro do vagão, com um lençol, né, um senhor, um morador de rua, que estava no trem, porque lá fora estava insuportável, estava muito frio. E aí, naquele momento, a primeira coisa que eu senti, vergonha. E, ao mesmo tempo, né, porque muitas vezes o nosso cérebro funciona por comparação, eu me senti feliz. Olha que depoimento, né? Assim, isso não caracteriza eu ser uma pessoa ruim, mas naquele momento eu me senti feliz porque eu estava numa posição melhor. Uhum. Eu tenho casa, eu tenho roupa, né? Então, assim, olha para vocês verem como que o meu cérebro automaticamente teve essas reflexões. E aí eu trouxe aquilo para o meu consciente e falei, nossa, mas eu preciso ver uma pessoa numa condição pior do que a minha para perceber como a minha vida está boa. Então, é esse despertar que você falou, que eu acho que muitas vezes também vai fazer essa chave de virada, né? De perceber as emoções, os pensamentos que chegam, e também, de alguma forma, modificar isso mentalmente. Né? Criar aí uma neuroplasticidade comportamental, enfim. Eu não sei se ficou confuso. Eu acho que é exatamente o que você fala. Você usa uma outra linguagem, né? Uma neuroplasticidade, né? Que nós precisamos desenvolver. Porque nós não somos seres congelados que respondemos só da mesma maneira a tudo. Nós temos que perceber as várias possibilidades e, como você diz, as inúmeras emoções que nós dizemos que em uma hora, e às vezes em menos de uma hora, passam por nós. É como você falou, eu estou guiando o carro na rua, alguém me fecha, eu fico com raiva, fico brava e posso reclamar. E daí a pouco eu vejo uma imagem bonita e fico alegre. Então a gente passa por várias emoções em poucos instantes e não se dá conta. Então começar a conhecer a si mesmo é o portal da libertação. Porque na hora que você conhece, você reconhece, você pode usar isso de forma adequada. E usa de que forma? Aí sim, nós vamos pegar livros que lemos, textos, tradições que nós queremos seguir, não é? Para a gente ver como é que eu resolvo essa questão. E não apenas estou sentindo isso, ponto. Sim, e daí? O que eu faço com isso? O Exato. primeiro passo é identificar. O segundo passo é como que eu vou lidar com essa emoção nesse momento. Uma das coisas que eu critico muito no nosso sistema judiciário é dizer que se alguém cometeu um crime no momento em que estava perturbado emocionalmente, é menos grave do que alguém que planejou o crime. Para mim é a mesma coisa. Se alguém não tem a capacidade de autocontrole das suas emoções, que está brigando com alguém, pega uma faca e enfia várias vezes nessa pessoa, é tão criminoso como aquele que planejou antes que vinha com a faca. É a mesma coisa, porque o resultado é o mesmo. Fere uma pessoa, mata uma pessoa, e o fato, pelo menos para mim, é mais grave não ter tido treinamento, educação de autocontrole. E não é autocontrole que eu venho ficar me controlando, não é isso? Porque as pessoas têm muito medo dessa palavra, né? Autocontrole, ai que horror, eu tenho que me controlar, eu quero ser um ser natural. Você é um ser natural e faz parte da natureza, da mente humana e do ser humano poder escolher a resposta que dá ao mundo. Alguém incomoda você, você não sai com uma faca ou um revólver atirando e nem vai dar murros na pessoa, mas você pode dialogar, você pode encontrar um termo e um meio de transformar essa realidade através do diálogo ou da pedir ajuda para alguém, mas não de você cometer um crime. Porque eu acho que as pessoas confundem isso, sabe? Elas têm muito medo de dizer, ah, ninguém vai me controlar, nem eu mesma me controlo, porque eu sou um ser livre. E a liberdade,
segundo dizia Santo Agostinho, é até Adoro. fazer a que você não gostaria de fazer, né? É isso aí. O que você acha disso? Esse processo de autorregulação, né? Eu estou aqui animada hoje. Não, tá muito bem, continue, continue. Eu gosto muito do que você fala. Esses dias falei com um neurocientista aqui brasileiro, eu não lembro o nome das pessoas, mas ele me disse uma coisa, que quando nós passamos por ressonância magnética durante processos meditativos, que o cérebro está muito ativo. O cérebro todo está tudo colorido, brilhando, cheio de luz. E tem duas áreas, ele falou que é mais ou menos aqui assim, será? Que ficam escurinhas. E ele diz que essas áreas são as áreas consideradas da relação entre eu e o outro, o dentro e o fora. E que seria num processo de samadhi profundo, o que a gente pode dizer um estado desperto, iluminado, que cessa a diferenciação, ela fica mais tênue entre eu e o outro, o dentro e o fora. E por isso nós vamos dizer que o estado de samadhi, o estado do despertar, é você se perceber em comunhão com tudo que existe, com tudo que possa estar acontecendo, com todos os seres, sem exceção, e com todos os sentimentos, sem exceção. O que você acha disso? Fenomenal. Acho que você trouxe um ponto muito importante, até para as pessoas pensarem um pouquinho a respeito do piloto automático que a gente falou aqui antes, né? Que está muito associado a uma região hipocampal, das amígdalas. Nós temos amígdalas aqui também, viu, pessoal? Não é só aqui na região da garganta, não. A gente tem essa estrutura aqui bem no meio do nosso cérebro, né? Entre os dois hemisférios. E essa região, monja, geralmente, ela está hipersensível a todos os estímulos, porque essa resposta rápida de sobrevivência. Se a gente for pensar, 10 mil anos atrás a gente corria do leão, né? Hoje a gente corre do nosso chefe no trabalho, de uma apresentação que a gente tem que fazer, de uma exposição. Aqui, por exemplo, isso aqui causa na gente também uma ansiedade de alguma forma. E essa região do cérebro, ela tá assim, ó, piscando em alerta, como se fosse né, aquele alarme vermelhinho aqui. Quando a gente está em meditação, monja, pensem o seguinte, pessoal que está aqui com a gente também. Se a gente tem uma região que está recebendo muito sangue, né, está hiperativa, está recebendo muito sangue, muito oxigênio, outras regiões do cérebro não vão receber tanto isso. E aí a gente vai meio que concentrar, então, a atividade cerebral nessas regiões de emoção, né, de respostas automáticas, do eu. Eu preciso sobreviver, eu quero ter o melhor, mas de forma inconsciente, viu, monja? Muitas vezes a gente não tem consciência disso. A meditação faz o quê, monja? Neurobiologicamente falando. Quando a gente está nessa prática, né, de meditação, e aí o cientista trouxe de uma forma muito legal e visual, eu adoro essas imagens. A gente percebe, então, que há uma distribuição, e aí eu posso falar do sangue mesmo, porque o sangue leva o oxigênio, e o oxigênio está associado à atividade do nosso cérebro. Então, esse sangue vai circular de uma forma mais homogênea por todas as regiões. E aí a gente vai diminuir a sensibilidade dessa região hipocampal e da amígdala, das respostas. Olha que fantástico! Então, a meditação atua num redirecionamento desse sangue, dessa atividade, e aí a gente primeiro vai ter mais clareza, né, mais lucidez do que está se passando, porque o córtex pré-frontal vai poder funcionar legal, tá chegando sangue, nutriente, oxigênio. E essas regiões que respondem rapidamente aos estímulos, elas vão estar menos sensíveis. Sabe aquele alarme que estava assim o tempo todo piscando? Aí ele vai começar a fazer assim, ó. Até um momento que ele vai falar assim, não, mas isso aqui não precisa alarmar desse jeito, né? A meditação faz isso. E a ciência está vendo isso. A ciência está conseguindo agora, monja, trazer para comprovações físicas. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade baseada, né, nessa... Vamos colocar o Descartes aí, é baseada na prova, né? Eu preciso ter uma matemática envolvida para que as pessoas possam acreditar de alguma forma. E aí a ciência, então, está tentando trazer isso agora, comprovações científicas, para que a gente possa perceber primeiro quanto a meditação pode ajudar a gente a criar novas conexões neurais, a mudar hábitos que eu quero mudar, às vezes há muito tempo não consigo, a me conectar com o outro, a autotranscender, e aí tem uma questão que eu queria perguntar para a senhora. Não sei se você quer falar alguma coisa antes de eu te perguntar. Falar. Pode falar? Eu vi uma live da Santidade, Dalai Lama, ele tem um canal no YouTube também fantástico,
E um cientista perguntou para ele, eu achei muito interessante, que o cientista trouxe para ele que estudos na Suíça estavam mostrando que a população mais jovem, agora durante a pandemia, se sentiu muito solitária. E estavam, né, várias pessoas, eu acho até importante a gente trazer isso, a gente sabe que a luta contra o suicídio, ela tem se intensificado nos últimos anos, e eu acho importante a gente trazer isso aqui também. Essas pessoas, né, vamos colocar aí esses jovens, estavam tendo uma frequência maior nessas ideações, nesses pensamentos de autoextermínio. E aí elas relatavam que elas estavam se sentindo sozinhas e por isso elas estavam tendo esse pensamento. E aí ele perguntou para o Dalai Lama, e aí eu quero até perguntar para a senhora também, né? De onde vem essa sensação da solidão, monge? E a senhora fala tão bonito solidão, vazio, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre isso. E como que a espiritualidade às vezes pode me reconectar a mim mesmo, mas também ao outro e a todo o universo, né? Que aí a gente sai desse estado também, às vezes, de poxa, só eu tô sofrendo, só eu tô sozinho, e também me conecto com outras perspectivas. De novo, eu insisto nisso, né? A gente devia ensinar meditação desde criancinhas, desde criança pequena. Nasceu, já começa a perceber, a sentir, conhecer a si mesmo, não só a mãozinha que quer pegar as coisas, mas essa intenção, e você já vai explicando, e a pessoa poder ir entendendo, porque vai tornar a vida muito mais fácil. Nós estamos o tempo todo tentando nos reconectar conosco. E a gente acha que o eu está lá fora, e que o meu bem-estar vai depender de alguma coisa fora de mim. Depende de uma pessoa. O meu amor depende de alguém que vai provocar o amor em mim. Eu nem percebo que o amor existe em mim, independente desta outra pessoa. Que eu posso amar a mim mesmo, eu posso amar o amor, e esse amor ele pode ser incondicional e oferecido a todos, e não ficar dependendo de uma só pessoa, porque se essa pessoa me falta, de novo, eu quero me matar, né? Porque o que dava sentido à minha vida era a relação que eu tinha com este ser humano. Mas é mais do que isso, como você fez, é um triângulo, não é? E todos os elos são muito importantes. Mas se um elo falta e eu não quero mais viver, a Suécia, há muitos anos, tem o índice mais alto de suicídio no mundo. Agora, o Japão está assim. E o Japão criou o Ministério da Solidão. Acabaram de criar um ministério chamado Ministério da Solidão. Como é que vamos, como governo, lidar com as pessoas para que elas percebam que estar só não é ruim, que, na verdade, você nunca está completamente só. Nós estamos interconectados a tudo e a todos. E essa percepção de que não tem um eu separado que está sofrendo sozinho, mas é sair dessa casquinha. Eu tive uma grande mestra nos Estados Unidos, Charlotte Jokubeck, em que ela dizia como se a gente fosse uma lagarta, né? E você está dentro, você ainda não virou borboleta. Então você está dentro de um casulo e você pensa que o universo é aquele casulo. Você tem algumas pequenas visões para fora de alguma coisa maior, mas não adianta você também querer abrir esse casulo à força. Tem um momento em que isso, que é o despertar, e que você voa livre. Mas durante o processo de estar dentro do casulo, que foi doloroso e difícil, criar as asas, etc., a transformação, a metamorfose, é alguma coisa que nós humanos temos que fazer para o despertar. É da nossa natureza. Nós humanos nascemos, temos o direito e o dever de despertar. Mas tem uns que não são motivados. Por isso que é importante o que a ciência está fazendo, o que você está trazendo aqui, porque, como você disse, hoje nós só acreditamos naquilo que fala, a ciência comprovou. Se a ciência comprovou, está aqui. Se a ciência não comprova, então eu não acredito. E há certas coisas que, às vezes, nós ainda não podemos comprovar, mas algum dia será comprovado. E, por enquanto, a gente tateia mais ou menos por ali. Mas que é fácil perceber que nós somos interconectados a tudo e a todos. Esses dias eu falei com o Marcelo Gleiser, ele é um físico brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, um professor, e ele dizia isso, a palavra que nós usamos na ciência é coexistência. E no budismo a gente fala de interdependência. Tudo que existe essa lei da causalidade, que é a lei da interdependência. Disto surge aquilo, daquilo surge aquilo outro, mas aquilo outro que surgiu disto
pode ser causa ou condição de outra coisa. Então, é uma trama, uma teia de inter-relações. E quando nós somos capazes de sentir isso, não é perceber e entender num diagrama apenas, né? Mas você sentir isso na sua vida muda. Porque é esse estado de solidão, de dizer eu não quero mais viver, ou se alguma coisa não foi como eu gostaria que fosse, perdeu a graça, porque eu só dava sentido à minha vida por este aspecto, de repente isso se torna pequeno também. E você vai encontrar outros aspectos e outros propósitos de vida. Porque perguntam muito isso, né? Qual é o propósito da vida? Eu falei, de que estado? De que momento? De que dia? Porque está variando. Ele não é o mesmo, né? Quando a gente percebe isso, é de uma riqueza tão grande. Esses dias falei com um major aqui de São Paulo, ele é o major Munhoz, Diógenes Munhoz, ele é especializado em tentativas de suicídio. E ele conta várias histórias, como é que você se aproxima de alguém que está se querendo se suicidar, está na beirada de uma janela, está com uma faca no pescoço, e como é que você conversa, e às vezes leva 5, 6 horas, para você criar um vínculo, trazer a pessoa para alguma ponta desse seu triângulo. Tem algum lugar aí onde essa pessoa se relaciona. E às vezes não é a família, às vezes pode ser a espiritualidade, onde o social, tem que ver aonde que tem uma relação para trazê-la desse lugar escuro, tenebroso, que não vê solução, não tem possibilidade de saída. A única saída é a morte. Ele diz é muito difícil e a gente tem que ser muito sensível para não brigar com a pessoa, não exigir, não avançar sobre ela, porque ela precisa decidir que não quer mais morrer. Olha que coisa difícil, né? Nossa. Para nós bombeiros é fácil, você vai se alguém está numa sacada, você vai por cima, né? E agarra a pessoa e diz assim, isso não vale. Se eu quero evitar que uma pessoa cometa suicídio, não é só este, é qualquer suicídio. Qualquer um. E eu preciso fazê-la ver que existe mais do que isso, que ela tem vínculos, e fortificar esses vínculos. É difícil, né? Mas é interessante o que você traz. E veja o Japão, Ministério da Solidão. Vamos estudar o que faz o ser humano se sentir sozinho. Eu digo que é a ignorância. Dentro do budismo, o nosso grande inimigo, vamos dizer assim, o que prejudica a mente humana é a ignorância. A ignorância é a falta de contato com a verdade. Não é só a ignorância de estudar, etc., né? É falta de percepção da realidade assim como ela é. Então, eu mascaro a realidade, eu pinto em cima dela, e sem saber o que é, eu quero acabar com ela, né? Porque eu não sei mexer. E nós temos uma habilidade incrível de transformar a nós o que nós sentimos e o que está à nossa volta. Agora, jovens são meio aflitos, né? Aqui no Brasil, eles não fazem distanciamento social. Tem festas à noite, beijos, abraços, bebidas. Ontem estavam compartilhando narguilé. Estavam num bar compartilhando narguilé com outros, sem máscara, dizendo que tudo isso é mentira, que é fake news, que as mortes são fake news, que os hospitais lotados é fake news. Como que alguém é quem acredita que a Terra é plana, não é? E aí eu pergunto a você, como que alguém acredita que a Terra é plana? Como que alguém nega o que está acontecendo? É medo? É não saber lidar com isto, que faz com que a nossa mente deturpe a realidade e vai dizer, não está acontecendo nada? Será que o medo é tanto que eu preciso negar o que está acontecendo? Ou não é medo? O que seria isso? Eu também não sei. Nossa, é uma pergunta muito difícil. Não é? Mas o que você falou em relação à criação da realidade, tá dando um eco para mim, tá dando para você também, Monja? Não. Não? Ah, não, melhorou agora. Desculpa. Em relação à criação da realidade, né, se a gente fosse colocar aí de forma neurobiológica também, nós temos, claro, vou colocar aí um conteúdo genético, né, que é passado entre as gerações, mas nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura, numa família. Nós temos experiências individuais. E essas experiências individuais é que moldam realmente essas conexões que a gente vai criando aqui dentro
desse sistema magnífico, essa máquina potente que a gente não usa quase nada, né? A gente está só no automático. E aí eu acho que entra muito o conceito que você trouxe de ignorância, no sentido de não se questionar, não procurar também outras fontes, não querer realmente aprender, né, outras perspectivas. É o eu, é aquele eu da sobrevivência, o eu que é melhor para mim, que se encaixa melhor na minha experiência. Então, eu acredito que esse movimento que você está falando aí, né, dos terraplanistas, e a gente pode trazer vários outros, estão muito associados a isso. E é um mecanismo realmente de interpretação da realidade, baseada em apenas uma perspectiva, muitas vezes, né, numa ausência de busca. Além do réptil, o que mais existe? Vamos sair do réptil, que está muito atrapalhado. O réptil é quase o que o Freud vai chamar de ego, não é isso? Pois é, a gente tem aí mais 80%, né, do córtex cerebral para usar, para poder, igual você falou, escolher, porque quando a gente tem consciência, a gente tem liberdade de escolha. Porque antes de ter essa consciência, o nosso cérebro está igual um macaquinho pulando de galho em galho, não sabe para onde vai, né? Totalmente desordenado. E aí, às vezes, a gente gasta tanta energia fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, sem ter um foco, um objetivo, mesmo que seja um propósito diário daquele dia, né? Hoje eu vou fazer isso para me sentir melhor dessa forma. Começar aos poucos mesmo. E aí entra até, me veio aqui na cabeça agora sobre a sua jornada dos 30 dias de meditação, que também está dentro do curso, né? Que é exatamente isso. Hoje a gente vai focar nisso, a gente vai experienciar isso. E aí eu quero trazer mais uma pergunta, que o nosso tempo está quase acabando. Eu queria... Ah, não, monja. Eu queria te perguntar, se você quiser falar, claro, sobre experiências pessoais associadas a momentos difíceis que você passou, né, e que você teve esse contato maior com a espiritualidade interna, com essa sensação de conexão. Você consegue trazer para a gente alguns exemplos desses momentos? Até para inspirar a gente agora nessa situação? Eu acho que teve quando eu iniciei as práticas meditativas em Los Angeles, na Califórnia. Eu estava vivendo um relacionamento muito conturbado, muito difícil, e era um relacionamento que estava terminando. E eu não sabia muito lidar com isso. Eu tive vários relacionamentos na minha vida. Casei, descasei, enfim, teve várias situações. E, de novo, estava acontecendo uma coisa muito semelhante do que tinha acontecido anteriormente, só que eu queria que fosse diferente. Eu estava começando a perceber que tinha alguma coisa a ver comigo, porque eu sempre dizia, a culpa é do outro. Então, nenhum homem prestava, minhas relações eram heterossexuais, nenhum homem presta, todos eles são malvados, eles querem se aproveitar das mulheres, e eles é que estão errados. E eu comecei a olhar para mim, e a prática meditativa me fez perceber que o que eu estou fazendo? Como é que eu estou repetindo um padrão, e um padrão de um personagem que eu criei para mim, e que eu quero retroalimentar para dizer é assim mesmo, eu preciso fortalecer uma fantasia minha de que os homens são assim e que a culpa é deles, e não nunca minha. E até que eu pude dar essa volta, não foi fácil, mas foi o processo meditativo que me fez dar uma transformação no meu olhar. De dizer, não, eu sou corresponsável pelo que acontece comigo. A culpa não é só do outro, não é só do mundo, não é da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu tio, porque a gente quer sempre encontrar um culpado fora de nós. Falei, não, eu sou corresponsável, não sou a única, mas eu tenho a ver com isso. E se eu mudar aqui, eu posso mudar essa maneira de me relacionar no mundo. Não foi fácil. Foram muitos meses com uma mestra extraordinária, que era Charlotte Jokubeck. Quase todas as manhãs, 2, 3 vezes por semana, eu ia falar com ela individualmente no processo de meditação. Era 5 da manhã em Los Angeles. Americanos são assim, né? Eles acordam cedo, Cedinho. Uhum. pertinho, é tão bonito, né? Aqui não, você fala para as pessoas, sente e não olha para o lado. Ah, não é para olhar? É tão difícil. Você fala, gente, ser livre não é isso, né? É uma falsa noção de liberdade, né? Mas foi muito interessante. Então, deu uma girada muito importante em mim. Foi o primeiro relacionamento que eu terminei como bons amigos. Não teve briga, não teve atrito. Nós percebemos os dois que, se estávamos caminhando em paralela, de repente a paralela se afastou. E era natural, e era bom, e não tinha que culpar um ao outro, a culpa é sua, não. Nós dois fomos por caminhos que nos afastamos e está bem.
E o processo meditativo me deu essa bênção de saber lidar com essa situação sem criar um drama em cima. A gente cria dramas em cima, que a gente chama de tempestade em copo d'água, né? A gente caminha junto com alguém e, de repente, muda. Como nós podemos escolher uma faculdade, por exemplo, entrar numa faculdade, como eu entrei na faculdade de Direito, e depois falei, não é isso que eu quero, e eu saí. E não tem drama com isso, né? Que horror, vai largar a faculdade. Não, fui ser jornalista, tive sucesso como jornalista, depois fui fazer outras escolhas, e quando eu escolhi ser monja, minha mãe falava assim, vai ver que é por pouco tempo, né? E estou até agora, faz alguns aninhos já, mais de 40 anos. Então, é uma coisa que você fala, não tem prazo fixo e determinado, mas é uma renovação cada dia dos seus votos. Casamento, relacionamento, a mesma coisa. Todos são livres, absolutamente livres. Ninguém amarra nem segura ninguém, mas é pelo voto de falar: nossa, como é bom conviver com você, e hoje, de novo, eu quero conviver com você. E eu digo às meninas, quando se o marido chega tarde em casa, que não é para ficar reclamando, olhando para o relógio, eu te esperei, telefonei para o hospital, não é isso, é dizer que bom que voltou, porque podia ter morrido e podia ter decidido não voltar. Então, essa acolhida que nós podemos dar às pessoas quando se aproximam de nós, não é rechaçar, não é reclamar e resmungar, mas é acolher. Isto é preciso maturidade. E essa maturidade é adquirida com práticas meditativas. Não é só questão de idade, não. É questão de conhecer-se e saber usar o seu potencial para gerar o resultado que seja melhor para todos. Não é manipulação. Isso é coisa que as pessoas gostam de fazer, né? Elas querem conhecer para manipular. Não, não é manipular, é o contrário. Você sair da manipulação, ninguém manipula você e você não manipula ninguém. Emocionalmente, espiritualmente, de maneira que for, se torna um ser verdadeiramente livre. Mas para isso, precisa atravessar um certo deserto, que é esse encontro com você no mais íntimo. E nem tudo em nós é bonito. Se o cérebro é uma maravilha, e como você falou, eu digo que é um computador de última geração, que a gente usa para somar e subtrair. Ele pode fazer tudo, e a gente só usa um pedacinho dele. Eu acho que está chegando o momento de nós, como humanidade, começar a usar melhor o que somos. A nossa capacidade neural, ela precisa ser estimulada. Eu digo que meditação é musculação de neurônios. Se a gente quer ter um melhor bíceps, a gente vai fazer uns exercícios assim. Neurônios também podem ser estimulados com pensamentos, com silêncios, com investigação dos fenômenos, com maior observação de você e da realidade. E isso é a proposta da meditação, do zazen. 21 dias para ressignificar sua vida, enfim, a semana de zazen que vem agora. Então, todos os dias dá uma pílulazinha, preste atenção nisso, né? E você vai despertando, sair do embotamento, né? Tem pessoas que vivem embotadas, têm toda uma capacidade tão extraordinária e não usam. E aí tem a história do suicídio, ou do feminicídio, que são todos muito próximos, né? Muito próximos de um lugar que eu não sei lidar com a insatisfação. E a primeira lição de Buda, quando ele desperta, é dizer: insatisfação existe, tem causas, mas existe um estado chamado de nirvana, de paz, de tranquilidade, de bem-estar. E ele está ligado a um caminho de prática que comece. O ponto principal desse caminho é sair da ignorância, encontrar conhecimento, sabedoria, percepção de si e do mundo, para poder mexer melhor, usar de forma mais adequada. Nunca para fazer o mal, né? A gente fala quando a pessoa fica com má intenção, ela perde tudo, e mesmo a boa intenção. Por isso que a gente fala que é sem intenção. É um pouco como pesquisa científica, né? Eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou pesquisar. Porque se eu quiser, a partir de uma premissa, eu vou encontrar isso, eu posso mascarar o resultado com a minha intenção. E a gente tem uma intenção, mas a gente põe ela de lado um pouquinho e vamos ver o que dá.
Né? Se eu misturar açúcar nessa água, de que cor vai ficar? E não já dizer, eu já sei que vai ficar branca. Não, pode ser que não fique, vai depender da quantidade. Né? Monge, nossa senhora, veio tanta coisa agora na minha mente, eu queria tentar só para a gente poder finalizar a nossa live, né? Que, assim, para mim foi uma experiência única de vida, te agradeço infinitamente por essa oportunidade, agradeço ao universo também, que fez com que eu pudesse, de alguma forma, né, me conectar a você e a todas as pessoas por trás desse universo. E queria te perguntar sobre o desenvolvimento da compaixão, porque você falou sobre um tópico aí que eu acho muito legal, da comunicação não violenta. Quando você finalizou o relacionamento, né, que foi um relacionamento que foi o primeiro a se finalizar em paz, em harmonia, de alguma forma. E aí eu queria te perguntar se a meditação, se o zazen, né, nos ajudam nesse sentido de desenvolvimento da compaixão, da comunicação não violenta, de melhores relações com pessoas, não só entre homem, mulher, 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 no sentido afetivo, como que eu falo? Romântico, né, mas no sentido afetivo. E se a gente pode fazer um mundo melhor através dessas práticas. Bom, eu tenho certeza absoluta disso. Desde que eu descobri o Zazen e que eu me aprofundei nos processos meditativos, e naquela época, eu venho de uma geração que tivemos um governo militar aqui, e você não podia falar o que você pensava, e quando chegou a minha hora de voltar para o Brasil, eu falei, eu vou ser presa só de chegar lá, porque a revolução aconteceu em mim. Eu sou um ser que não tem mais fronteiras, e posso me relacionar com qualquer pessoa afetivamente. Não sexualmente, claro, mas afetivamente, ter uma relação de afeto com todas as formas de vida, com tudo que existe. E é uma coisa muito estranha, eu não mato uma formiguinha na pia, eu procuro afastar, eu não tenho a intenção de matar. E isso é uma coisa difícil da gente conseguir, porque sempre fica uma intenção, isso me assusta, eu quero acabar com isso, né? Então, existem mudanças, que a gente vai falar da compaixão, é a identificação com o outro. Por isso que é compaixão, estou junto com a sua paixão. E a sua paixão não é só tristeza, é também alegria. Então eu posso ficar alegre com a alegria de alguém. O sucesso de alguém é o meu sucesso. E isso me estimula, em vez de eu ficar com inveja. Inveja é eu querer destruir o outro, né? Ou com ciúmes. Não, eu posso ficar alegre com o sucesso de alguém. Eu posso ficar triste com a tristeza de alguém, porque eu me identifico, porque é um ser humano semelhante a mim. Agora é interessante, Sua Santidade, Dalai Lama, ele diz o seguinte, que a compaixão nem sempre é visceral. Uhum. Acho isso muito importante. Se você vê uma pessoa maltratando outra, você tem pena da vítima e não do vitimador. Você sente compaixão pela vítima e não pelo vitimador. E se a verdadeira compaixão inclui ambos. Porque aquele que está vitimando, ele não teve oportunidade de dar outra resposta. Ele não deve ter tido afeto, ele não teve esses ângulos do seu triângulo de sustentação. Então ficou um ser vazio de compaixão, vazio de amor, vazio de ternura e de cuidado. Não é um ser para ser odiado, é um ser para ser apiedado. Então nós podemos sentir compaixão mesmo daquele que não sabe tomar medidas adequadas, que fala coisas errôneas, que prejudica muitas pessoas, porque ele é vítima de uma sociedade, de uma cultura de violência. E para nós transformarmos uma cultura de violência numa cultura de não paz. violência ativa, cada um de nós precisa entender, compreender e se transformar. Eu acredito nisso piamente. Quem acredita comigo, que eu fiquei contente de saber, aquele historiador de Israel, que escreveu 21 lições para o século XXI, Homo sapiens, Homo Deus. Uma deusa. Eu Ele adoro os livros dele. E ele trata da questão da evolução também, da espécie humana, das relações. São livros fantásticos. ele aprendeu a meditar. E no 21 lições para o século XXI, ele vai terminar o livro dizendo que a transformação da humanidade será feita através de processos meditativos, que é do autoconhecimento. Sim. O ser humano conhecer a sua mente, conhecer como é que funcionam esses neurônios, conseguir fazer a musculação de conexões neurais de uma determinada maneira, não haverá mais guerras,
não haverá mais fome nem miséria. Nós vamos compartilhar a vida, nós vamos partilhar os bens e o conhecimento. Não tem um querer ser mais do que o outro, pelo contrário, juntos podemos muito mais. Eu acho que a vacina agora foi uma prova disso, né? Com Tantos certeza. cientistas, pesquisadores, em um ano, tantas vacinas que vieram. Ainda está em teste, né? Agora é o teste da multidão, né? Mas está em teste ainda, mas que maravilha, né? Quer dizer, num momento de grande necessidade, nós somos capazes de nos unir, de pensar junto e produzir. Aí depois vem o resto, né? Aí depois quem vai vender mais caro, vão falar mal um do outro. Já está rolando de novo. O réptil já está querendo tomar conta do pedaço, né? Verdade, Monja. Ai, Monja querida, muito obrigada por essa experiência. Eu acho que a gente pode fazer o convite, né, para as pessoas fazerem as Semanas da Zen, que é fenomenal, que vai acontecer dia 22, dia 28 agora de março. Eu fiz, assim, 2 vezes, mesmo já tendo feito o curso, né? E para mim, a primeira vez que eu fiz as Semanas da Zen, Monja, foi no início da pandemia, no ano passado. E aí eu até dei o depoimento para vocês em relação a me conectar, né, não só com os meus sentimentos, mas também com tudo que estava à minha volta naquele instante. E assim, perceber, é claro, as transformações no sentido, como que eu falo, dentro de casa, do trabalho, tudo aquilo que era novo. E aceitar aquilo de alguma forma também, sem criar muita expectativa, frustração. E foi essencial para mim poder fazer essa semana. E eu convido, né, todas as pessoas também a realizarem. E depois também tem a abertura do seu curso, não tem, Monja? Ou já está aberto? Não, acho que é no último dia, no finalzinho das Semanas Zen, é que se as pessoas realmente se interessaram, aí então elas podem, no final das Semanas Zen, se elas quiserem se inscrever, quiser dar continuidade, né, à Uhum. prática dos estudos, tem um portal aí. Nossa, é fantástico. Super recomendo. Que prazer conversar com você, que coisa boa. Igualmente. Nossa, e se a senhora permitir, eu queria só falar para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu estou no Instagram Medita BR e eu estou aqui também no YouTube, no canal Medita Brasil, trazendo neurociência e práticas também de meditação. Então, eu acho que é mais uma forma da gente conectar nessas duas vertentes. Que bonito, Medita Brasil, Medita BR. Isso. Eba! Tem algum ponto entre eles? Não, é Medita BR direto, sem ponto, né? No Instagram é só Medita BR e aqui no YouTube é Medita Brasil junto. Muito bem. Um prazer estar com você. Vamos lá, gente. Meditação é o que vai transformar não só você, mas a sociedade humana. Se a gente conseguir fazer que as grandes lideranças mundiais comecem a ter uma visão mais clara da sua própria mente e poder pensar no bem coletivo, nós vamos ter um mundo maravilhoso. Nós temos que levar isso adiante. Independe de religião, não precisa ser budista. Tem meditação cristã, meditação islâmica, meditação judaica, meditação dos povos indígenas, meditação africana, dos orixás. Gente, tem muito, todo mundo pode meditar. Não é? É a condição da mente humana, tem que estimular. Senão a gente fica meio bobo, para não ser bobo, para ficar esperto. Mas não é espertinho, é desperto. Então vamos despertar. Que prazer, que Prazer prazer. enorme. Muito obrigada. Gachô. Namastê. Obrigada, Monja. E a todos que estiveram com a gente. Uma ótima noite. Boa noite a todos.